Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre expressões algébricas, fatoração, dando continuidade a uma série de aulas sobre expressões algébricas, tá? Hoje nós vamos falar sobre fatoração da expressão algébrica. Não esqueçam de compartilhar, de dar o seu joinha e de se inscrever. Fatorar é transformar em produto, em multiplicação. Fatorar, na verdade, é transformar em fatores. A multiplicação tem fatores. Então, quando eu estou fatorando, estou transformando em um produto, ou seja, em uma multiplicação. Fatoração por evidência, é o nosso primeiro caso. O que é evidência? É colocar separado, é chamar atenção para aquele, tá? Quando eu coloco alguma coisa em evidência, eu estou separando, eu estou chamando a atenção. Aqui eu tenho AX mais BX. Qual é o fator comum? O que aparece aqui duas vezes? Aparece no meu primeiro termo e aparece no meu segundo termo. É o X. Lembrando que termo é quando eu tenho uma expressãozinha separada pelo sinal de mais ou de menos, tá? Aqui eu tenho um termo, dois termos. Então, quem aparece nos dois ao mesmo tempo? É o X. Então, eu vou botar o X em evidência. E vou multiplicar os termos que eu não repeti. Então, isso aqui foi feita a fatoração. Era a soma e agora eu tenho uma multiplicação, tá? Vai ficar x vezes A mais x vezes B. É a mesma coisa? Sim. Eu só facilitei a vida colocando em evidência o meu termo comum, que é o x. Vamos ver aqui um exemplo com números, para ver se fica mais claro para vocês. 12x mais 24y. Professora, eu não tenho nenhuma parte literal, eu não tenho nenhuma letra igual, mas eu tenho um número que ele pode ser repetido duas vezes. Ou seja, ó, o 12... Se ele multiplicar o 12x, é como se eu ficasse x, ó, 12x. 24 dividido por 12 vai dar 2y. Então, esse termo 12 aqui, eu consegui encontrar ele embutido aqui dentro do meu 24. Por quê? 24 é 12 mais 12. Então, quando eu olho para um termo, eu tento achar o que é que aparece nos dois termos ao mesmo tempo. Então, eu achei o 12. 12x mais 12 vezes 2, 24y. Então, eu transformei a soma de dois termos em uma multiplicação, tá? Então, eu fatorei, ficou 12x mais 12 vezes 2 vezes y, 24y. Eu apenas transformei isso aqui nessa forma fatorada. Outro exemplo, 3x ao quadrado mais 5xy. O 3 e o 5, eu não consigo colocar o 3 e o 5 um dentro do outro, né? Mas o x, eu tenho x aqui, mas o x aqui está ao quadrado e aqui não está. Então, eu só posso botar um x do lado de fora. Na hora que ele multiplicar, 3x. 3x é 3x ao quadrado. Se transformou nesse aqui, ó, botei o x em evidência. Coloquei ele para o lado de fora. X vezes 3x, 3x ao quadrado. Mais x vezes 5xy. Vai ficar apenas 5y. Por quê? Quando eu multiplicar, ó, 5xy. Então, eu peguei os termos que eu tinha em comum, que seria o x, coloquei do lado de fora, tá? 3x ao quadrado mais 5xy. O x, ele sumiu aqui? Não, ele virou 1, tá? X dividido por x vai dar 1. Então, ficou 3x mais 5y, e é o x que multiplica eles. Termo em evidência é o termo que aparece em dois lugares ao mesmo tempo. No caso aqui foi só a parte numérica, o coeficiente numérico. Nesse caso aqui foi a parte literal, tá? Mais um exemplo? Vou botar mais um exemplo aqui para vocês entenderem. 6x ao quadrado mais 3y, 3yx. Tá
fora de ordem, mas dá mais ou menos a mesma coisa. Aqui, eu tenho em comum o 3 e o 6. Por quê? O 6 não é o 3 duas vezes? Então, eu posso botar esse 3 em evidência. E tem em comum também o x. Eu não posso botar o x ao quadrado aqui fora, porque aqui eu só tenho 1. Então, mas eu posso botar 1x em evidência. Então, quem eu botei em evidência? 3x. Qual é o número que eu tenho que multiplicar o 3 para ter 6? É o 2. E qual é o número que eu tenho que multiplicar o x para ter x ao quadrado? É o x. Então, 3 vezes 2, 6x ao quadrado. Cheguei nisso aqui. Mais 3 dividido por 3, você vai ficar com 1. 3 vezes 1, 3, né? Y eu vou repetir porque eu não tenho aqui fora. E o x já está aqui. Então, eu não preciso colocar. X dividido por x vai dar 1. Esse 1 aqui eu vou tirar porque eu não preciso colocar. Quando é 1 na frente de uma letra, ele não precisa aparecer, o coeficiente numérico. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Aqui eu tinha uma soma com dois termos. Aqui eu tenho um produto, uma multiplicação. 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. 3x vezes y, 3yx ou 3xy, que é a mesma coisa. Ok? Bem, segundo caso, fatoração por agrupamento. O que é bem parecido com o primeiro. Aqui eu tenho AC mais BC mais AD mais BD. A diferença é que aqui eu vou separar em dois grupos. O que eu tenho em comum? O A. Então, vamos fazer primeiro o A. O A vem para o lado de fora, porque ele aparece nos dois. E aqui eu tenho C mais D. Mais, eu tenho aqui o B em comum, ó, BC mais BD. Então, o B vem para o lado de fora. E vai ficar dentro quem? C mais D. Terminou? Ainda não. Por quê? Notem que esse termo aqui, ó, esses dois termos, C mais D, são iguais a esses aqui, ó, C mais D. Então, eu ainda posso colocar em evidência. Como? Eu vou colocar agora A mais B, que são as evidências, ó, vezes esses que se repetem, C mais D. Esse é o meu resultado final. Então, eu fiquei com o quê? Com 4 termos e 2 fatores, ó, tá? Então, aqui eu tenho A mais B, que multiplica C mais D. Como eu fiz isso? Primeiro, eu coloquei em evidência os dois primeiros termos que tinha aqui. Mais, em evidência, os dois segundos termos. Depois, eu multipliquei, ok? Então, ficou A mais B. De onde saiu esse A? Daqui. Tá? Coloquei eles entre parênteses, porque eles eram comuns. E eles estavam multiplicando quem? C mais D. Os dois estavam multiplicando C mais D. Então, eu posso repetir ele aqui. Tá? Agora, nós temos 9x ao quadrado menos 6ax menos 9bx mais 6ab. Nós vimos aqui alguns termos em comum. Temos o x, temos o a, temos o b. Então, nós podemos colocar isso em evidência. E tem uma coisa muito importante. Eu tenho 9 e o 6. 9 e o 6 são múltiplos de 3. Isso quer dizer que eu posso colocar o 3 em evidência e apenas multiplicar pelo número que vai ficar dentro dos parênteses. Então, aqui, eu posso colocar 3, eu tenho x de um lado e x do outro. Então, vou botar um x aqui. Ele vai multiplicar quem? Qual é o número que eu multiplico por 3 que vai dar 9? 3. Qual é o número que eu multiplico por x que vai dar x ao quadrado? 3x. Então, 9x ao quadrado. Já coloquei esse aqui. Menos 3x. Qual é o número que eu multiplico 3 que vai dar 6? É o 2. 3 vezes 2, 6. Como eu não tenho A aqui, eu vou botar o A aqui dentro. E o x eu não preciso colocar. Por quê? 3x vezes 2a vai dar 6ax. Ó, já tenho esse daqui.
fecho parênteses, menos. Quando eu uso menos e eu tenho um sinal positivo aqui, para esse sinal ficar positivo aqui dentro, eu vou ter que botar menos, porque aqui vai haver uma multiplicação. E menos com menos vai dar mais. Então, eu vou deixar aqui dentro esse sinal que era positivo, negativo, por causa desse sinal aqui, tá? Esse sinal de fora me diz que o de dentro vai ter que ser trocado. Então, vamos lá. Aqui eu, de novo, tenho 3. 3 que multiplica. Quem é que se repete aqui? É o B. 3B vai multiplicar quem? Qual é o número que eu multiplico 3 para dar 9? É o 3. Vou tirar esse daqui. Qual é o número que eu multiplico aqui dentro para dar x? 3x. 3 vezes 3, 9bx. Aqui seria mais, mas como aqui eu tenho menos, eu tenho que botar menos aqui para trocar. Tá? Menos com menos vai dar mais. Então, 3 vezes quem vai dar 6? 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. O B já está aqui fora, então eu tenho quem ficou faltando? O A. Então, eu fiquei com 3x que multiplica 3x menos 2A, menos 3B que multiplica 3x menos 2A. O que eu notei? Que isso aqui, olha, esses dois termos são iguais a esses dois termos. Então, eles podem ficar em evidência. Eu posso colocar eles separados. E esse aqui vai ficar junto com esse. Porque eles estão multiplicando o mesmo termo. Então, vai ficar 3x menos 3b. Ó, de onde saiu 3x? Isso aqui que está multiplicando o 3x menos 2a. E onde saiu 3b? Esse aqui que está multiplicando o 3x menos 2a. Menos o quê? Esse termo aqui que é igual. 3x menos 2a. Isso aqui é a mesma coisa que isso que eu tenho em cima. Eu apenas fui colocando em evidência e agrupando. Por quê? Para eu ficar mais fácil de eu resolver. Tá? Agora eu tenho 3x menos 3b menos 3x menos 2a. Exatamente a mesma coisa que isso aqui. Tá? Então, essa é a fatoração por agrupamento. Eu agrupei, tá, os termos semelhantes. Terceira forma de fatorar é a diferença entre dois quadrados. Aqui eu tenho dois termos e uma subtração. Se eu quero fatorar, eu tenho que transformar essa subtração em multiplicação, em fator. Como é que eu faço isso? Eu sei que lá em produtos notáveis a gente estudou o quê? Que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual à multiplicação de a mais b vezes a menos b. Então, isso aqui é isso aqui. Se eu fizer a ao quadrado menos ab mais ba menos b ao quadrado, mais ab e menos ab eu vou cortar. E só vai sobrar isso aqui. A ao quadrado menos b ao quadrado. Vamos no exemplo numérico. X ao quadrado menos 16. Quem é 16? Eu tenho essa fórmula aqui? Não está ao quadrado. Mas eu sei que 16 é 4 ao quadrado. 4 vezes 4 dá 16. Então, isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado menos 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Transformei nessa fórmula aqui, ó. Ficou nisso. Então, como é que eu vou resolver isso? O que me diz? Que x ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Como é que vai ficar isso em número? X mais 4 vezes x menos 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Coloquei na forma fatorada. Então, eu tinha dois quadrados e transformei em a mais b que multiplica a menos b. Aqui, eu tenho que transformar isso aqui em a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui está ao quadrado? Não, 81 não está ao quadrado. X está elevado à sexta potência, também não está ao quadrado. Como é que eu posso resolver isso? Quem é 81? Não é 9 vezes 9? Então, 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado.
propriedade das potências, eu sei que um número elevado a outro número, ó, x, eu posso fazer isso. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso. X ao cubo, que é multiplicar, que é elevado a 2, é a mesma coisa que x vezes 6, tá? Eu multiplico. Então, transformei as minhas duas bases em números elevados ao quadrado. Então, agora eu tenho 9 ao quadrado menos x ao cubo elevado ao quadrado. Os dois estão elevados ao quadrado. Posso usar a fórmula. Vai ficar o quê? 9. No caso aqui, 9 mais x ao cubo vezes 9 menos x ao cubo. Tá? O que eu fiz? Transformei o que eu tinha em dois quadrados. Esse virou um quadrado, esse aqui também ficou um quadrado. Apenas eu tirei para poder multiplicar e chegar no 6, mas eu tinha que ter um quadrado do lado de fora. E eu sei que eu posso fazer isso pela propriedade das potências, tá? Então, aqui, 9 mais x ao quadrado vezes 9 menos x ao... 9 mais x ao cubo vezes 9 menos x ao cubo, desculpa. Bem, agora nós temos a quarta forma de fatorar. É trinômio do quadrado perfeito. O que é trinômio? É quando eu tenho três termos. Um termo, dois termos, três termos. Por que quadrado perfeito? Porque essa fórmula vai resultar no quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui se transforma nisso. Mas no nosso caso nós estamos nessa forma aqui, do trinômio, para passar para essa aqui, tá? Que é a mais b ao quadrado. Eu tenho aqui x ao quadrado mais 8x mais 16. Quem é o meu a? É o x. Quem é o meu b? No caso aqui, o meu b tem que estar ao quadrado, mas o meu b aqui não está ao quadrado. 16 é a mesma coisa que o quê? 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, o meu b é o 4. Tá? Meu b é o 4. E o que é? Esse aqui é o a, esse aqui é o b. O que a fórmula me diz? Que x ao quadrado mais 8x mais 16 é a mesma coisa que o quê? A mais b ao quadrado. Quem é o a? É o x. Quem é o b? É o 4. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui ao quadrado. Essa fórmula só funciona quando eu tenho um quadrado perfeito. O que é quadrado perfeito? É o seguinte, ó. Para isso aqui ser um quadrado perfeito, eu tenho que ter o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4, 8x. Se isso aqui não der isso, ó, se não der igual, se o quadrado duas vezes AB não der 8x, isso aqui não é um quadrado perfeito, mas o quadrado do segundo, que é 16. Então, eu posso afirmar que isso aqui é um quadrado perfeito. Outro exemplo, 4x2 menos 4xy mais y. Quem é aqui o meu a? Eu tenho que transformar aqui, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Quem é o meu a? 4 está ao quadrado, no caso. Vou botar aqui 2x, tá? Por que 2x? Porque isso aqui está ao quadrado. Então, o meu a é apenas 2x, tá? E quem é o meu b? Y ao quadrado. Então, o meu b é apenas o y, tá? Então, o meu a é 2x e o meu b é o y. O que a fórmula me diz? Que a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é igual a menos b ao quadrado. Então, isso vai ser igual a quem? Quem é a? 2x
menos, quem é B? Y ao quadrado, tá? Transformei isso aqui nisso aqui. Mas eu só posso fazer isso quando é um quadrado perfeito. Como é que eu vou saber se isso aqui é um quadrado perfeito? Vamos testar? O quadrado do primeiro, 4x2, ó, mais, no caso aqui é menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, que é o A, vezes o segundo, que é o B. Quem é o B aqui? Y. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É o Y. Será que isso aqui vai ficar igual a isso aqui? Se ficar, é um quadrado perfeito. Se não ficar igual, não é um quadrado perfeito. Então, eu fiquei com 4x2, 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos 4x y. Ficou igual? Ficou. Isso quer dizer o quê? Que essa expressão aqui, essa expressão algébrica, esse trinômio, é um quadrado perfeito, tá? A quinta forma de fatorar é através do trinômio do segundo grau. É bem parecido com aquele anterior. Eu tinha 3 termos, mas na hora que eu fazia, ficava um quadrado perfeito. Esse aqui não vai acontecer isso. Como é que a gente resolve? Eu vou ter, a fórmula é o coeficiente de x ao quadrado. Quem é o coeficiente? É o número que fica antes do x ao quadrado. Tá? Vai ficar do lado de fora. Ele vai multiplicar quem? X menos x1. Quem é x1? Vai ser a raiz que eu vou achar aqui nessa fórmula. E vezes x menos x2. Quem é x2? Vai ser a outra raiz. Quando a gente faz a fórmula de Bhaskara, a gente vai achar duas raízes para um trinômio, tá? A primeira raiz vai ficar x menos a primeira raiz, depois x menos a segunda raiz. Vamos entender isso com números, né? Eu tenho aqui x ao quadrado menos 5x mais 4. Então, se eu botar o x ao quadrado dentro da raiz, eu vou ter como A, corta, o x. Aqui eu tenho 4. Vou colocar o 4 na raiz. Isso é igual a quê? A 2 ao quadrado. 4 é igual a 2 ao quadrado. Se eu tirar da raiz, vai ficar corta, 2. Aquela primeira fórmula me falava o quê? Para ter um quadrado perfeito, eu tenho que ter o quadrado do primeiro, no caso do menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 2, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes 2, 4x, mais o quadrado do segundo. 2 elevado ao quadrado, 4. Isso aqui ficou igual ao que eu tinha? Não, por quê? Porque 2 vezes A vezes B não deu isso aqui. Tinha que dar isso aqui do meio, tá? Não deu. Deu 4x, não 5x. Então, isso quer dizer o quê? Que isso aqui não é um quadrado perfeito, tá? É um trinômio do segundo grau. Então, eu vou ter que fazer de outra forma. Vou ter que achar as raízes disso aqui. Como é que eu vou achar essas raízes? Vou usar a fórmula de Bhaskara. O que a fórmula de Bhaskara me diz? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Quem é delta? Quem é isso aqui? Uma letra grega. O que essa letra significa? B2 menos 4a vezes c. Vou resolver isso aqui, eu vou colocar aqui dentro para poder achar as raízes, tá? Eu tenho que achar
a primeira raiz e a segunda raiz. Para eu fazer isso, eu tenho que ver quem é A, quem é B e quem é C. Quem é A? É o coeficiente numérico que fica na frente do x2. A igual a 1. Quem é o B? Menos 5. Quem é o C? 4. Tá? Agora é só pegar essas letrinhas e colocar aqui na fórmula. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? 5. Menos 5. Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é A? 1. Vezes C. Quem é o C? 4. Tá? Então, delta é igual. Menos, quando está elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo, vai ficar mais. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 25 menos 16, 9. Então, achei o delta. Delta é 9. Volto aqui para a fórmula. Menos B, quem é B? Menos 5. Então, menos 5, mais ou menos, raiz de delta, 9. Sobre 2 vezes A. Quem é A? 1. Menos com menos vai dar mais. 5, mais ou menos 9. É a mesma coisa que 3 ao quadrado. 2 vezes 1, 2. 5, mais ou menos 3 ao quadrado, eu vou tirar de dentro da raiz. 5 mais 3 sobre 2. Agora eu vou ter duas raízes, tá? x1 e x2. 5 mais 3. x1 vai ser igual a quem? 5 mais 3 sobre 2. 5 mais 3, 8. 8 sobre 2. Então, a minha raiz x1 é 4. E minha raiz x2? 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3, 2. 2 sobre 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Então, achei minhas duas raízes. 4 e 1. Volto lá para a fórmula. Por que eu fiz isso? Para chegar nisso aqui, olha. Fórmula. Coeficiente de x2 é 1, então não preciso colocar. Então, vai ficar quem? X menos x1. Quem é x1? 4. Que multiplica x menos x2. Quem é x2? 1. Pronto. Isso aqui virou uma multiplicação. Virou um produto. X menos 4 que multiplica x menos 1. Tá? Então, esse é o trinômio do segundo grau. Se for um trinômio quadrado perfeito, basta eu aplicar a menos b ao quadrado. Se não for quadrado perfeito, ou seja, se a raiz de a menos a raiz do último aqui não der esse númerozinho do meio, tem que fazer a fórmula de Bhaskara ou um outro jeitinho de vocês acharem as raízes, tá ok? Bem, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, tá? E de dar o seu joinha.